amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração neste exato momento. Quero lhe acolher neste espaço de oração, neste santuário que construímos juntos, não com paredes de pedra, mas com a sinceridade da nossa fé. Sei que você não chegou aqui por acaso. Talvez o seu coração esteja pesado, a sua alma cansada. Talvez as lágrimas tenham sido suas companheiras durante a noite. Talvez a incerteza do amanhã tente roubar a sua paz, e o peso das lutas diárias faça seus ombros doerem. Quero que saiba que você não está só. O Pai te vê. Ele conhece cada uma de suas dores, cada um dos seus anseios, cada um dos seus sonhos mais profundos. Ele te trouxe aqui para te encontrar, para te abraçar com seu amor infinito e te lembrar das suas promessas eternas. Respire fundo. Solte o ar devagar. Permita que a presença suave e poderosa do Espírito Santo comece a acalmar a sua alma. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Neste momento, quero te convidar a se concentrar naquele que é a rocha da nossa salvação, a nossa fortaleza em tempos de angústia. Hoje, vamos mergulhar juntos nas profundezas de um cântico antigo, uma oração poderosa que atravessou séculos, o Salmo 89. Um salmo que fala da fidelidade inabalável de Deus, do seu pacto de amor, mas que também ecoa os nossos questionamentos, as nossas dores, o nosso porquê. É um salmo para corações reais, para pessoas que vivem as alegrias e as tristezas desta jornada terrena. Vamos começar declarando com todo o nosso ser a verdade que sustenta o universo. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Ó, meu Pai, que essa seja a canção do nosso coração nesta manhã. Mesmo que as circunstâncias tentem nos silenciar, mesmo que a dor tente nos fazer duvidar, escolhemos cantar o teu amor. Porque o teu amor não é um sentimento passageiro, não é uma emoção fugaz. O teu amor, Senhor, é a força que criou os céus e a terra, é o fundamento sobre o qual estamos firmados. Tu mesmo disseste: estabelecerei o meu amor para sempre. Nos céus firmarei a minha fidelidade. Pai, nós recebemos essa palavra. A tua fidelidade não está sujeita às nossas falhas. Não depende do nosso merecimento. Não muda com as marés da vida. Ela está firmada nos céus, tão alta e inalcançável quanto as estrelas, imutável, eterna. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Podemos descansar na certeza de que o que Tu prometeste, Tu és poderoso para cumprir. Lembramo-nos, Pai, da Tua aliança, do pacto que fizeste com o Teu escolhido, do juramento que fizeste a Davi, Teu servo, dizendo: estabelecerei a Tua linhagem para sempre e firmarei o Teu trono por todas as gerações. E essa promessa, ó Deus, encontra o seu cumprimento perfeito e final em Jesus Cristo, o nosso Rei, o leão da tribo de Judá, aquele cujo trono é eterno. Nele somos feitos parte da Tua família, herdeiros da Tua promessa. Que revelação gloriosa! Que motivo de profunda gratidão e segurança! Não somos órfãos neste mundo, não caminhamos sem destino. Somos filhos e filhas do Rei, parte de uma aliança eterna selada com o sangue precioso do Cordeiro. Os céus proclamam as Tuas maravilhas, Senhor, e a Assembleia dos Santos exalta a Tua fidelidade. Quem no céu se compara ao Senhor? Quem entre os seres celestiais se assemelha a Ti? Tu és um Deus temível na Assembleia dos Santos, e mais reverenciado do que todos os que Te cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é como Tu? Tu és poderoso, Senhor, e a Tua fidelidade te rodeia. Sim, nós reconhecemos a Tua grandeza. Tu dominas o mar impetuoso. Quando as suas ondas se levantam, Tu as acalmas. Quantas vezes, Pai, o mar da nossa vida se agita com as tempestades do medo, da ansiedade, da perda. Quantas vezes as ondas das más notícias, dos diagnósticos assustadores, das crises financeiras ameaçam nos afogar. Mas nós nos lembramos de quem Tu és. Tu és aquele que olha para a tempestade e diz: acalma-te. Tu és aquele que anda sobre as águas turbulentas dos nossos problemas. Nesta manhã nós Te pedimos, Senhor, acalma as tempestades dentro de nós. Acalma os nossos corações aflitos. Substitui o medo pela fé, a ansiedade pela confiança inabalável no Teu poder e no Teu cuidado. Tu esmagaste o Egito e o deste por morto. Com Teu braço forte, dispersaste os Teus inimigos. Tu tens poder sobre toda e qualquer força que se levanta contra nós. O maligno pode rugir como um leão, mas Tu és o leão de Judá, e diante de Ti todo joelho se dobrará. Entregamos a Ti as nossas batalhas espirituais, as setas inflamadas do inimigo, as mentiras que ele sussurra em nossas mentes.
Nós nos revestimos da tua armadura, conforme a tua palavra em Efésios, e confiamos no poder do teu braço forte para nos defender e nos dar a vitória. Teus são os céus, e tua também é a terra. O mundo e tudo o que nele existe, tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. Que possamos ter essa perspectiva, Senhor. Que possamos olhar para a beleza da tua criação nesta manhã e ver a assinatura do teu poder e do teu amor. Que o canto dos pássaros, o calor do sol, a brisa suave no nosso rosto sejam lembretes da tua presença constante e do teu cuidado detalhado por cada um de nós. Tu, que cuidas das aves do céu e vestes os lírios do campo, não cuidarás muito mais de nós, teus filhos amados. Perdoa-nos, Pai, pela nossa visão pequena, pela nossa tendência a focar nos problemas e nos esquecer da tua imensidão. Ajuda-nos a levantar os olhos e contemplar a tua majestade. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua destra. A justiça e o direito são os fundamentos do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Que verdade consoladora! O teu poder não é arbitrário. A tua força não é usada para a opressão. O teu trono está fundamentado na justiça e no direito. E à tua frente, como mensageiros da tua presença, caminham o amor e a fidelidade. É nesse amor que descansamos. É nessa fidelidade que confiamos. Tu não és um Deus distante e indiferente. Tu és um Pai amoroso, um justo juiz, um Rei soberano cujo caráter é perfeito. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Eles se alegram no teu nome o dia todo e na tua justiça exultam, pois tu és a sua glória e a sua força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, nós queremos ser esse povo, um povo que não murmura, mas que aclama, um povo que não anda nas trevas da dúvida, mas na luz da tua presença. A nossa alegria não vem das circunstâncias, mas do teu nome e do teu caráter. A nossa força não vem de nós mesmos, mas de ti. A nossa exaltação não é fruto do nosso orgulho, mas do teu favor, da tua graça imerecida sobre nós. Obrigado porque em ti encontramos tudo o que precisamos. Tu és o nosso escudo, o nosso santo, o nosso rei. Contudo, Pai, o salmista, em sua honestidade brutal, também derrama diante de ti a sua dor e a sua confusão. E nós, nesta manhã, também trazemos a ti os nossos corações como eles estão. O salmo continua, e a dor se torna palpável. Mas tu o rejeitaste, o repudiaste e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e profanaste a sua coroa, atirando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Quantas vezes, Senhor, olhamos para a nossa vida, para as promessas que recebemos de ti, e a realidade parece gritar o contrário. Onde está a aliança quando a doença chega? Onde está a promessa quando a porta se fecha? Onde está o teu favor quando a traição nos fere profundamente? A nossa coroa parece jogada ao chão. Os nossos muros de proteção parecem ter sido derrubados. É nesses momentos, Pai, que a nossa fé é provada. É fácil louvar-te no topo da montanha, mas o verdadeiro louvor nasce no vale da sombra da morte. O salmista clama: até quando, Senhor? Te esconderás para sempre? Até quando a tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como é breve a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Este é o grito da alma humana. É o eco do coração de Jó, de Jeremias, e até mesmo do nosso Senhor Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, quero falar diretamente agora com meu irmão, minha irmã, que se sente assim, que se sente abandonado, rejeitado, esquecido por Deus. Quero te dizer que Deus não tem medo das suas perguntas. Ele não se escandaliza com a sua dor. Ele te convida a derramar o seu coração diante dele, como fez o salmista. Não esconda a sua dor atrás de uma máscara de falsa espiritualidade. Apresente a ele as suas feridas, as suas dúvidas, a sua frustração. Ele é Pai. Ele acolhe o coração sincero, mesmo que este coração esteja quebrado. A Bíblia não esconde a realidade do sofrimento. Ela a encara de frente, mas ela sempre aponta para a esperança. Mesmo no fundo do poço, o salmista se lembra de quem Deus é. Ele pergunta: Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Ele apela para o caráter de Deus. Ele se agarra à fidelidade que ele mesmo declarou no início do salmo. E é isso que somos chamados a fazer. Quando os nossos sentimentos nos dizem que Deus nos abandonou, nós escolhemos acreditar na sua palavra que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando as circunstâncias sugerem que o amor de Deus falhou,
nós nos apegamos à verdade de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé não se baseia no que sentimos ou no que vemos, mas naquilo que sabemos sobre quem Deus é. A sua fidelidade é a âncora para a nossa alma, firme e segura, que nos mantém estáveis mesmo em meio às mais violentas tempestades. Portanto, nesta manhã nós escolhemos como um ato de fé louvar ao Senhor, apesar da dor, apesar da incerteza, apesar das perguntas sem resposta. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, porque tu és digno. O salmo termina com uma doxologia, uma explosão de louvor. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que este seja o nosso selo de confiança, que independentemente do que este dia nos traga, possamos encerrá-lo e iniciá-lo com esta certeza no coração. Bendito seja o Senhor para sempre. O sofrimento é real, mas não é o fim da história. A dor é passageira, mas a glória de Deus é eterna. As promessas podem parecer tardar, mas a fidelidade de Deus jamais falhará. Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Ele está tecendo uma tapeçaria de graça e redenção. E mesmo os fios escuros da dor e do sofrimento são usados por Ele para criar uma obra de arte gloriosa. Confie nele, entregue a Ele o seu fardo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele não profanou a sua aliança. Ele a cumpriu em Cristo. Em Jesus, todas as promessas de Deus são sim e amém. Em Jesus, somos mais do que vencedores. Em Jesus, a nossa coroa não está no chão, mas guardada para nós nos céus. Em Jesus, os nossos muros não estão em ruínas, pois Ele é o nosso muro de fogo ao redor e a nossa glória no meio de nós. Que esta verdade preencha cada espaço vazio do seu coração nesta manhã. Que ela traga cura onde há ferida, esperança onde há desespero e paz onde há perturbação. Que a canção do teu amor fiel, ó Deus, seja a trilha sonora da nossa vida, hoje e sempre. Se esta oração tem tocado o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você através destas palavras, eu gostaria de te fazer um convite gentil. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada de fé. Deixe o seu curtir para que esta mensagem possa alcançar mais corações que precisam de esperança. E se o Espírito Santo colocar alguém em seu coração, compartilhe esta oração. Você pode ser um instrumento de Deus para levar conforto e paz a alguém que está precisando desesperadamente de uma palavra de ânimo hoje. Sua participação é muito importante para nós. Agora, prepare o seu coração. Respire fundo mais uma vez. Vamos juntos neste momento dar um passo além. Já reconhecemos a grandeza e a fidelidade de Deus. Já apresentamos a Ele a nossa realidade, com nossas dores e dúvidas. O próximo passo é o da entrega total, da rendição completa. É o momento de abrir mão do controle, de depositar no altar do Senhor não apenas os nossos problemas, mas o nosso próprio coração, a nossa vontade, os nossos sonhos. Vamos juntos, na segunda parte desta nossa oração, mergulhar mais fundo nas águas da rendição, confiando que os braços do Pai estão abertos para nos receber e nos conduzir a um lugar de descanso e propósito verdadeiros. Prepare-se para entregar a Ele as chaves do seu coração. Meu amado Pai, aqui estamos nós, de coração aberto, de alma exposta diante da Tua santidade. Concluímos a primeira parte da nossa conversa, contigo reconhecendo a Tua fidelidade inabalável, a Tua aliança eterna firmada em Jesus. Mas agora, Senhor, ao olharmos para dentro de nós mesmos, o contraste é avassalador. Diante da Tua perfeição, enxergamos a nossa imperfeição. Diante da Tua força, admitimos a nossa fraqueza. Diante da Tua luz, percebemos as nossas sombras. E é neste lugar de honestidade, neste vale de reconhecimento, que queremos derramar o nosso coração a Ti, como o salmista que não escondeu a sua angústia. Tu nos convidas a entregar as chaves do nosso coração, mas, ó Deus, que mãos trêmulas são as nossas para fazer essa entrega. Quantas vezes dissemos sim a Ti com os nossos lábios, enquanto as nossas mãos se agarravam com força ao controle, aos nossos planos, às nossas seguranças. Perdoa-nos, Pai. Perdoa a nossa autossuficiência. Perdoa o nosso orgulho, essa raiz de amargura que nos faz acreditar que sabemos o caminho melhor do que Tu, o Criador dos céus e da terra. Nós confessamos que tentamos ser os deuses das nossas próprias vidas. Construímos os nossos próprios tronos e nos sentamos neles, ditando as regras, julgando os outros e, muitas vezes,
julgando a ti mesmo quando os teus caminhos não se alinhavam com os nossos desejos. Que tolice a nossa, Senhor! Que insensatez! Somos como o barro que questiona o oleiro, dizendo: por que me fizeste assim? Somos pó, e para o pó voltaremos. A nossa vida é como um sopro, como a neblina da manhã que logo se dissipa. Como ousamos nos exaltar na tua presença? Por isso, nesta manhã, nós nos humilhamos sob a tua potente mão. Descemos do nosso trono imaginário e nos prostramos diante do único e verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Reconhecemos a tua soberania sobre cada área da nossa vida. Senhor, a tua palavra nos diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sentimos o peso dessa verdade em nossa carne. Confessamos os nossos pecados diante de ti, não como uma lista fria e mecânica, mas com um coração verdadeiramente arrependido. Perdoa-nos pelas palavras duras que saíram da nossa boca e feriram aqueles que amamos. Perdoa-nos pela impaciência, pela ira, pelo ressentimento que guardamos em nosso coração, permitindo que ele se tornasse um solo fértil para a amargura. Perdoa-nos, Pai, pelos pensamentos impuros, pela cobiça, pela inveja que contaminaram a nossa mente e entristeceram o teu Espírito Santo que habita em nós. Perdoa-nos pela nossa omissão, pelas vezes que vimos a necessidade do nosso irmão e fechamos o nosso coração, pelas vezes que pudemos ser a tua voz de esperança e escolhemos o silêncio, pelas vezes que o nosso testemunho foi manchado pela nossa hipocrisia, pelas nossas atitudes que negaram o nome que professamos. Confessamos a nossa falta de fé, Senhor, a nossa tendência a duvidar da tua bondade quando as circunstâncias são adversas, exatamente como o salmista no Salmo 89. Dizemos que cremos, mas o nosso coração se enche de ansiedade. Dizemos que confiamos, mas passamos noites em claro tentando resolver tudo com a nossa própria força. Perdoa-nos por olharmos mais para o tamanho das ondas do que para ti, que andas sobre elas. Ó Deus, como precisamos da tua misericórdia. Não temos nada para te oferecer, nenhuma justiça própria, nenhuma obra que possa comprar o teu favor. A nossa justiça é como trapo de imundícia diante de ti. Por isso, nós nos agarramos à promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos nesta palavra, Senhor. Nós a recebemos. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Purifica o nosso coração. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, como clamou Davi no Salmo 51. Não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. E agora, Pai, neste lugar de entrega e confissão, queremos trazer diante de ti os nossos medos mais profundos, aqueles medos que nos paralisam, que roubam a nossa paz e nos impedem de viver a vida abundante que tu tens para nós. Entregamos a ti o medo do futuro, a incerteza do amanhã, o medo de não conseguirmos pagar as nossas contas, de perdermos o nosso emprego, o medo de que a doença nos alcance ou alcance aqueles que amamos. Entregamos a ti o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados, de terminarmos a nossa vida sozinhos. Entregamos a ti o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente, de não correspondermos às expectativas dos outros e às nossas próprias. Entregamos a ti o medo da morte, o medo do desconhecido. Senhor, são tantos os gigantes que se levantam diante de nós, mas a tua palavra nos ordena mais de 300 vezes: não temas. E tu nos dizes o porquê. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós escolhemos acreditar nesta promessa. Nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Substitui, Espírito Santo, cada pensamento de medo por um pensamento da tua verdade, onde o medo diz: você está só, que a tua palavra ecoe: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde o medo diz: você não vai conseguir, que a tua palavra declare: tudo posso naquele que me fortalece. Onde o medo diz: é o fim, que a tua voz suave sussurre: eu sou a ressurreição e a vida. Liberta-nos, Senhor, da escravidão do medo, que possamos viver como filhos e filhas amados, que confiam plenamente no cuidado do seu Pai Celestial. Meu amado, minha amada, permaneça neste lugar. Não se mova, não se apresse a sair da presença do Pai,
Você se esvaziou, você confessou, você entregou. O seu coração, como um vaso limpo, está agora no altar. E o Pai, em seu infinito amor e misericórdia, jamais deixa um coração sedento sem resposta. O que acontece agora não depende da sua força, nem do seu merecimento. O que acontece agora é um ato soberano da graça de Deus. É o momento em que o céu toca a terra. É o momento em que o Criador se inclina para restaurar a sua criação. Sinta. Apenas sinta. Neste exato instante, uma atmosfera de paz começa a preencher o ambiente onde você está. Não é uma paz comum, não é a ausência de barulho. É a paz que excede todo o entendimento, a paz que o próprio Cristo nos prometeu. É o Shalom de Deus, uma paz completa, que abrange o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Permita que essa paz, como um rio suave, comece a inundar o seu ser. Respire fundo e, ao soltar o ar, libere a última partícula de tensão, de ansiedade, de angústia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está se movendo. Ele é o Consolador prometido. E ele veio para fazer a sua obra em você. Sinto a sua presença tão real, tão palpável. E ele está se aproximando de você agora. Ele conhece o seu nome. Ele conhece cada ferida que você expôs, e até mesmo aquelas que você não teve coragem de mencionar. Ele é o especialista em corações quebrantados. Eu quero que você visualize, pela fé, a mão suave do Espírito Santo tocando agora a sua cabeça. Uma mão que acalma os seus pensamentos turbulentos. Uma mão que silencia as vozes da acusação, do medo e da dúvida. Ele está, neste momento, alinhando a sua mente com a mente de Cristo. Ele está, como diz a palavra em Romanos 12, renovando a sua maneira de pensar, para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a fortaleza de mentiras que o inimigo construiu em sua mente, todo padrão de pensamento negativo e destrutivo, está sendo derrubado agora, não pela força, mas pelo amor gentil e poderoso de Deus. Receba essa renovação mental. Receba clareza. Receba foco. Receba a sabedoria que vem do alto. Agora, sinta essa mesma presença descendo sobre o seu coração. O seu coração! O centro das suas emoções. O lugar das suas dores mais profundas. O Espírito Santo está tocando as memórias dolorosas. Ele está aplicando o seu bálsamo celestial sobre as feridas da rejeição, do abandono, da traição. Onde havia um vazio, ele está preenchendo com o seu amor. Onde havia amargura, ele está liberando perdão e cura. Onde havia estilhaços de um coração partido, ele está juntando os pedaços, um por um, e criando um mosaico de beleza e graça. A promessa do Senhor em Ezequiel 36 está se cumprindo em você agora. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sinta o seu coração de pedra, endurecido pela dor e pela decepção, sendo substituído por um coração vivo, pulsante, capaz de amar, de confiar e de receber amor novamente. A alegria do Senhor, que é a nossa força, está sendo derramada em seu coração como um óleo suave, restaurando o riso, a leveza, a esperança. Chore se precisar, mas saiba que estas não são mais lágrimas de desespero, são lágrimas de cura, de alívio, de gratidão. O Pai está te abraçando agora, meu irmão, minha irmã. Ele está sussurrando em seu espírito. Eu nunca te deixei. Eu estava contigo em cada lágrima. Eu vi a tua dor e agora eu estou te restaurando. Eu estou fazendo novas todas as coisas. A palavra de Deus nos promete em Isaías 61, a profecia que o próprio Jesus leu na sinagoga, o Espírito do Soberano. O Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor, e para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Esta palavra é para você, hoje. Receba pela fé a sua coroa. Tire as vestes de luto e de cinzas, que representam a sua dor passada, e vista-se com a beleza que Deus te dá. Receba o óleo da alegria. Sinta essa unção de felicidade celestial te preenchendo. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da certeza da presença de Deus. E vista sobre os seus ombros o manto de louvor. Onde havia um peso, uma opressão, um espírito deprimido, Deus está te cobrindo com um louvor vibrante,
uma gratidão que te eleva acima dos seus problemas. Você foi chamado para ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para manifestar a sua glória. Veja-se assim, não mais como uma erva daninha, frágil e sem valor, mas como uma árvore forte, com raízes profundas no amor de Deus, destinada a dar frutos para o seu reino. O Senhor está restaurando a sua dignidade. Ele está te lembrando quem você é nele. Filho amado, filha amada, herdeiro das suas promessas, mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vergonha do seu passado está sendo removida. As acusações do inimigo estão sendo silenciadas pela voz do seu advogado, Jesus. Em vez de vergonha, Deus te dará dupla honra. Em vez de humilhação, você se alegrará em sua herança. Ouça a promessa do Senhor em Joel 2. Eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nisso por um instante. Os anos perdidos, as oportunidades que se foram, a saúde que foi roubada, os sonhos que foram destruídos. Deus está dizendo a você que Ele não apenas cura o presente e garante o futuro, mas Ele tem o poder de redimir o seu passado. Ele pode pegar os destroços da sua história e construir um monumento à sua graça. Ele pode fazer com que a sua dor se transforme em testemunho, o seu sofrimento em ministério, as suas maiores feridas nos seus maiores pontos de força para ajudar outros. Nada em sua vida foi em vão. Cada lágrima foi colhida, cada oração foi ouvida. E Deus, em sua soberania, está tecendo tudo, absolutamente tudo, para o seu bem. Ele está transformando o que era para ser a sua maldição na sua maior bênção. Confie no processo. Confie no oleiro. Mesmo que você não entenda, saiba que as mãos que estão te moldando são mãos de amor. Mãos que foram feridas por você na cruz do Calvário. Ele não vai te abandonar. Ele não vai desistir de você. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você é a obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ele está te restaurando para o seu propósito. A sua vida tem um significado imenso. A sua existência não é um acidente. Há um chamado de Deus para você, uma missão que só você pode cumprir. E a restauração que você está recebendo agora é o combustível para essa jornada. Ele não te cura para que você permaneça sentado, mas para que você possa andar. Ele não te liberta para que você viva para si mesmo, mas para que você possa ser um instrumento de libertação para outros. Sinta a vida de Deus pulsando em você. Onde havia cansaço e esgotamento, sinta o vigor do Senhor te preenchendo. Ele promete em Isaías 40. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Receba essa renovação física e espiritual. Se você está se sentindo fraco, esgotado pela batalha, o Senhor mesmo está trocando o seu fardo. Entregue a Ele o seu jugo de cansaço e receba o jugo de Jesus, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Encontre descanso para a sua alma nele. Permita que o rio de Deus, o rio da vida que flui do seu trono, lave todo o resquício de dor, de tristeza e de pecado. Deixe que Ele te conduza para junto das águas tranquilas e refrigere a sua alma, como diz o Salmo 23. Ele é o seu pastor, e nada, absolutamente nada lhe faltará. Ele te guiará pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. E mesmo que você precise passar pelo vale da sombra da morte, você não precisará temer mal algum, porque Ele está com você. O seu cajado e a sua vara te consolam. Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Receba esta palavra, grave-a em seu coração. Esta é a sua promessa para você hoje. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça exatamente onde você está, imerso nesta paz, envolto por este manto de amor e restauração. O toque do Espírito Santo acalmou a sua alma, curou as suas feridas e realinhou o seu coração com o coração do Pai. Esta paz é real. Esta cura é profunda. Este é o seu novo ponto de partida. Mas agora, sobre este fundamento de paz e restauração, precisamos construir uma fortaleza de fé. Pois a palavra de Deus não nos promete uma vida isenta de tempestades, mas nos garante um alicerce que jamais será abalado por elas. A fé que agrada a Deus não é a ausência de luta, mas a confiança inabalável em meio à luta.
É olhar para o impossível e declarar que o nosso Deus é o Deus do impossível. É sentir o chão tremer sob os nossos pés e proclamar que estamos firmados na rocha eterna. Portanto, este é o momento de elevarmos a nossa voz, não em murmuração ou súplica, mas em declaração e proclamação. É o momento de o nosso espírito renovado e fortalecido falar à nossa alma e às circunstâncias ao nosso redor e lembrar a todos quem é o nosso Deus. Vamos juntos, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, começar a declarar a nossa fé. Diga comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração: mesmo que os ventos da adversidade soprem contra a minha casa, eu não temerei, pois a minha vida está edificada sobre a rocha, que é Cristo. As chuvas podem cair, os rios podem transbordar, mas a minha casa não cairá, porque o seu fundamento é eterno. Eu declaro que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. A tua presença é a minha luz nas trevas mais densas, e a tua voz é o meu guia seguro. Proclamo, como o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A minha alegria não está nas bênçãos, mas no abençoador. A minha segurança não está na provisão, mas no provedor. A minha esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus soberano que reina sobre todas as circunstâncias. Eu declaro que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Sim, Senhor, esta é a nossa escolha. Escolhemos focar na tua beleza, na tua santidade, na tua presença, pois sabemos que quando os nossos olhos estão fixos em ti, as tempestades ao nosso redor perdem a sua força intimidadora. Tu és maior do que qualquer gigante que se levanta contra nós. Tu és mais poderoso do que qualquer diagnóstico. Tu és mais sábio do que qualquer problema sem solução. Tu és o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Proclamamos a tua soberania, ó Pai. Reconhecemos que nada escapa ao teu controle. Tu és aquele que estabeleceu os céus e firmou a terra, como cantamos no Salmo 89. Tu dominas o mar impetuoso e acalmas as suas ondas. Se tu tens poder sobre a fúria do oceano, quanto mais terás poder sobre a pequena tempestade da minha vida. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Tu és o Deus que abre portas onde só existem paredes. Tu és o Deus que traça um caminho no meio do deserto e rios no ermo. O teu trono, ó Deus, está firmado para sempre em justiça e em direito. O teu governo não falha. Os teus planos não podem ser frustrados. O que a tua boca falou, a tua mão poderosa cumprirá. Por isso, descansamos não na fragilidade da nossa fé, mas na solidez da tua fidelidade. A tua palavra diz em 2 Timóteo: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que consolo! A nossa segurança não está em nossa capacidade de nos agarrarmos a ti, mas na certeza de que tu nos seguras com a tua destra fiel e jamais nos soltarás. Ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra é capaz de nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa rocha, este é o nosso fundamento, a tua fidelidade imutável. Fortalecidos nesta verdade, abraçamos o poder da oração. A oração não é uma tentativa de convencer um Deus relutante. A oração é o alinhamento do nosso coração com o coração do Pai que já deseja nos abençoar. É a nossa declaração de dependência. É a nossa arma de guerra espiritual. A tua palavra nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos nisso, Senhor. Cremos que quando dobramos os nossos joelhos,
exércitos celestiais se movem em nosso favor. Cremos que quando clamamos, cadeias são quebradas, portas de prisão são abertas, enfermos são curados e vidas são transformadas. Cremos que a oração nos conecta diretamente à sala do trono da graça, onde podemos nos aproximar com confiança para recebermos misericórdia e acharmos graça em tempo de necessidade. Portanto, nós nos comprometemos a ser um povo de oração, um povo que não desiste e que persevera, como a viúva insistente, como Jacó que lutou com o anjo. Nós não te deixaremos ir se não nos abençoares. Não porque duvidamos da tua vontade de nos abençoar, mas porque o ato de perseverar em oração molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e aprofunda a nossa intimidade contigo. Nós não vamos desistir. Mesmo quando a resposta parecer demorar, continuaremos a bater, a buscar e a pedir, confiando que tu és um Pai bom, que dá boas dádivas aos teus filhos. E por causa de toda essa verdade, por causa de quem tu és e do que tu fazes, nós declaramos com ousadia a promessa que ecoa por toda a Escritura. Aquele que confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Esta promessa é o nosso escudo contra a zombaria do inimigo, contra as dúvidas que sussurram em nossa mente que a nossa fé é em vão. Não será em vão. A nossa esperança em Ti não é uma esperança vazia, é uma âncora firme e segura para a nossa alma. Pode ser que enfrentemos reveses temporários. Pode ser que passemos por situações humilhantes aos olhos do mundo, mas a nossa vindicação final está garantida em Ti. A Tua justiça prevalecerá, a Tua luz dissipará as trevas. No final da história, todos verão que a nossa confiança não foi mal colocada. O Senhor honra aqueles que o honram. Tu exaltas os humildes, e a nossa fé, provada como o ouro no fogo, resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por isso, levantamos a nossa cabeça, sacudimos a poeira da decepção e nos firmamos nesta promessa inabalável. Não seremos confundidos, não seremos envergonhados. A vitória em Cristo Jesus já é nossa. Nós tomamos posse dela pela fé, recebemos a coroa da justiça, a palma da vitória, e nos alegramos no triunfo que já nos foi garantido na cruz. Meu irmão, minha irmã, você sente a força que brota dessas declarações? Sente como o seu espírito se eleva acima das circunstâncias quando você proclama a verdade de Deus? Esta é a chave para uma vida cristã vitoriosa. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a prática constante da proclamação da palavra de Deus sobre eles. E eu quero te convidar a fazer isso comigo todos os dias. Se esta oração está fortalecendo a sua fé e te dando as ferramentas para lutar as suas batalhas, imagine o que podemos construir juntos, dia após dia. Inscreva-se em nosso canal para que você não perca nenhuma de nossas orações diárias. Vamos juntos criar o hábito de começar cada manhã neste lugar de poder, de declaração e de intimidade com Deus. Ao se inscrever, você se junta a uma família de fé que está crescendo e se fortalecendo a cada dia. Meu guerreiro, minha guerreira, agora que estamos firmes na rocha, com a nossa fé declarada e o nosso coração restaurado, não podemos mais ficar parados. A fé que não age é morta. A força que não é usada para proteger e lutar se dissipa. Chegou a hora de nos levantarmos do nosso lugar de conforto e nos posicionarmos como intercessores, como atalaias, como soldados do exército de Cristo. O nosso general nos chama para a batalha. Mas esta não é uma batalha contra pessoas de carne e osso. A palavra é clara. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a nossa guerra não é travada com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E a nossa primeira ação de guerra é o amor. É nos colocarmos na brecha por aqueles que amamos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão cativos e nem mesmo sabem. Vamos agora, juntos, como um só corpo, um só exército, levantar um clamor que moverá os céus e abalará o inferno. Primeiro, vista a sua armadura. Em nome de Jesus nós nos cingimos com o cinto da verdade. Declaramos que toda mentira do inimigo em nossa mente e em nosso coração cai por terra agora. Vivemos e andamos na verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Vestimos a couraça da justiça. Não a nossa própria justiça que é falha, mas a justiça de Cristo que nos foi imputada. Por causa dela, o acusador não tem base legal para nos tocar. Nossos pecados foram perdoados, nossa dívida foi paga. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz.
Onde quer que andemos, levamos a paz de Cristo, a boa notícia da salvação. Somos pacificadores, mas também somos conquistadores de território para o reino da paz. Embraçamos o escudo da fé, com o qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Toda palavra de dúvida, de medo, de acusação, de enfermidade que for lançada contra nós, se chocará contra o nosso escudo e se extinguirá. Colocamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. A nossa mente está protegida. A nossa identidade está segura. A nossa eternidade está garantida em Cristo. E tomamos em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Com esta armadura, estamos prontos. Estamos protegidos e estamos perigosos para o reino das trevas. Agora, com esta autoridade, levantamos a nossa primeira intercessão pela nossa casa, pela nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o nosso lar. Nós declaramos que a nossa casa é Tua propriedade, um território consagrado ao Senhor. Todo espírito de contenda, de discórdia, de divórcio, de ira, que tenta se infiltrar em nossos lares, nós o repreendemos e o expulsamos agora, em nome de Jesus. Nós quebramos todo ciclo de divórcio em nossa linhagem familiar. Declaramos que o que Deus uniu, o homem não separará. Derrama, Espírito Santo, um óleo de reconciliação sobre os casamentos que estão em crise. Restaura a comunicação, o respeito, o perdão e o amor. Onde o amor se esfriou, acende a chama novamente. Onde a mágoa criou raízes, arranca-as e planta a semente da cura. Levantamos agora os nossos filhos diante de Ti. Cobrimos cada um deles com o sangue precioso de Jesus. Declaramos que eles são herança do Senhor. Todo espírito de rebeldia, de desobediência, de vício, de pornografia, de más companhias, de depressão, que tenta laçar a vida dos nossos filhos, nós o amarramos e declaramos que ele não tem poder nem autoridade sobre eles. Anjos do Senhor, acampem-se ao redor dos nossos filhos, na escola, na rua, na internet. Guardem-nos de todo mal, de todo acidente, de toda violência. Declaramos que os nossos filhos terão um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Eles te servirão. Eles serão instrumentos nas tuas mãos. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Quebramos toda maldição hereditária, toda enfermidade genética, todo padrão de pecado que tenta passar de geração em geração. O sangue de Cristo é a nossa linha divisória. O passado de pecado da nossa família para em nós. A partir de nós, começa uma nova linhagem de bênção, de santidade e de serviço a Ti. Agora, estendemos as nossas mãos em oração por aqueles que estão enfermos e cativos. Em nome daquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades, Jesus Cristo, nós nos levantamos contra todo espírito de doença. Pela autoridade que nos foi dada, nós falamos ao câncer. Seque na raiz e morra. Nós falamos à diabetes, à pressão alta, às doenças do coração. Sejam normalizadas agora. Nós falamos às dores crônicas, à fibromialgia, à enxaqueca. Cessem. Em nome de Jesus, ordenamos que todo órgão doente comece a funcionar com perfeição. Que toda célula doente seja substituída por uma célula sã. Nós liberamos o poder curador de Deus sobre os corpos. Pela chaga de Jesus nós fomos sarados. Receba a sua cura agora em fé. E vamos além, para as enfermidades da alma. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de depressão, de angústia, de opressão. Nós ordenamos que você solte as mentes agora. Saia. Toda fortaleza de medo, de pânico, de ansiedade, nós a derrubamos com as nossas armas espirituais. Todo o trauma do passado, todo abuso, toda rejeição que criou uma prisão na alma, nós declaramos que a luz de Cristo está entrando nesta prisão agora. As portas estão se abrindo, as correntes estão caindo. Espírito Santo, Tu que és o maravilhoso conselheiro, vai às profundezas da alma e cura cada ferida. Liberta os cativos. Proclamamos liberdade em nome de Jesus. Para todo aquele que está preso em um vício, lutando contra uma dependência química, alcoólica ou sexual, nós declaramos: você é mais do que vencedor em Cristo. As correntes desse vício estão sendo quebradas. O poder do pecado foi vencido na cruz. Receba força, receba domínio próprio, receba a libertação que só Jesus pode dar. Você não é um escravo, você é um filho, uma filha, livre. Agora nos levantamos em batalha espiritual contra as obras das trevas. Nós tomamos a autoridade que Jesus nos deu em Lucas 10:19 para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E declaramos: diabo, você não tem poder sobre a nossa vida,
sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso ministério. Nós resistimos a você firmes na fé e você tem que fugir. Nós amarramos toda obra de feitiçaria, macumbaria, inveja, olho gordo, toda palavra de maldição lançada contra nós e a declaramos nula e sem efeito. O sangue de Jesus é a nossa proteção. A palavra de Deus em Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós tomamos posse desta palavra. Toda arma do inimigo falhará. Todo o plano do inferno contra nós está frustrado agora. Toda armadilha está desfeita. Nós liberamos sobre a nossa vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós abrimos as janelas dos céus e declaramos que a provisão de Deus virá sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Onde havia miséria, haverá abundância. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia desemprego, portas de honra se abrirão. Declaramos que somos a cabeça e não a cauda. Estamos por cima e não por baixo. Somos abençoados para abençoar. Nós nos levantamos como um muro de proteção espiritual ao redor da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Repreendemos todo o espírito de divisão, de fofoca, de rebelião, e declaramos a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E estendemos essa cobertura sobre a nossa nação. Oramos por nossos governantes para que o Senhor lhes dê sabedoria e temor. E declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, a intercessão é uma das maiores provas de amor. E eu quero me unir a você em sua batalha específica. Quero ser seu parceiro de oração. Por isso eu te convido a deixar o seu nome aqui nos comentários. Se você se sentir à vontade, escreva também o nome da sua família ou o seu pedido específico. Ao fazer isso, você não estará apenas compartilhando um pedido, mas semeando fé em uma comunidade de guerreiros. E eu quero que saiba que eu e nossa equipe estaremos lendo e apresentando cada nome, cada pedido, diante do trono de Deus. Você não está sozinho. Nós lutaremos com você. Sinta a atmosfera mudar. Sinta o peso sendo levantado. Sinta a liberdade no ar. As nossas orações unidas em fé subiram como incenso suave às narinas de Deus. E a resposta já está sendo liberada. As cadeias já se romperam no mundo espiritual. A cura já foi decretada. A provisão já foi enviada. A vitória já nos foi entregue pelo nosso Rei vitorioso, Jesus Cristo. A batalha mais dura já foi travada e vencida por Ele na cruz do Calvário e no túmulo vazio. O que estamos fazendo agora é apenas impor a vitória que já é nossa por direito. E é com essa certeza inabalável que nos preparamos para o momento final da nossa oração. Não será um pedido, não será uma luta. Será uma explosão de louvor, uma declaração profética da vitória que já vemos pela fé. Prepare o seu coração para receber e proclamar o triunfo do Rei da Glória em sua vida. O tempo de chorar acabou. Agora é tempo de celebrar a vitória. Meu amado vitorioso, minha amada vitoriosa, respire fundo o ar da liberdade. A batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou em um cântico de triunfo. As armas da nossa guerra foram usadas, as fortalezas foram derrubadas, as correntes se romperam. E agora, o que resta no campo de batalha é a bandeira da vitória de Cristo Jesus hasteada sobre a sua vida. O Rei da Glória entrou em sua casa, em sua história, em sua dor e estabeleceu o seu reino de paz. Não se trata mais do que vai acontecer, mas do que já aconteceu no reino do Espírito. A fé, meu irmão, minha irmã, é a capacidade de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E é isso que faremos agora. Não vamos mais pedir, não vamos mais lutar. Agora vamos concordar com os céus e profetizar a realidade da nossa vitória. Este é o momento de selar tudo o que oramos com uma declaração profética inabalável. Levante a sua voz comigo, pois este é o som do seu novo dia, o hino da sua nova estação. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, guardando como uma sentinela celestial o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Onde havia um turbilhão de ansiedade, eu declaro um oceano de tranquilidade. Onde havia o barulho ensurdecedor do medo, eu proclamo o silêncio da confiança. Onde havia a insônia da preocupação, eu libero o sono reparador dos amados do Senhor. A tempestade passou. O Mestre se levantou no barco da sua vida e disse: acalma-te, emudece, e houve grande bonança. Receba esta paz que não faz sentido para o mundo. Uma paz que permanece firme mesmo que as circunstâncias ao seu redor ainda pareçam caóticas. Esta paz é a sua herança, comprada pelo sangue de Cristo, o Príncipe da Paz. Ande nela.
Viva nela, respire nela. A partir de hoje, a paz de Deus é a sua atmosfera constante. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcançou. As janelas do céu se abriram sobre você, e Deus está derramando uma bênção tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Declaro que o devorador, o consumidor e o destruidor estão repreendidos da sua vida financeira, em nome de Jesus. Onde havia falta, eu profetizo abundância. Onde havia dívidas, eu profetizo quitação e prosperidade. Onde havia portas fechadas, eu declaro que o Senhor está abrindo diante de você uma porta que ninguém pode fechar. A bênção do Senhor está sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. E esta bênção não é apenas para você. Conforme a promessa feita a Abraão, eu declaro que você é abençoado para ser uma bênção. A sua vida transbordará de tal maneira que você se tornará um canal da provisão de Deus para a sua família, para a sua igreja e para os necessitados ao seu redor. Prepare-se para colher onde não plantou. Prepare-se para o favor imerecido de Deus, a sua graça abundante te cobrindo por todos os lados. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. O tempo da dúvida acabou. O tempo do desânimo terminou. O Espírito Santo soprou sobre as brasas que estavam quase se apagando em seu coração, e agora arde uma chama viva de fé e confiança. A sua força foi renovada como a da águia. Você voará alto acima das tempestades. Você correrá a sua carreira e não se cansará. Caminhará e não se fatigará. A palavra que sai da sua boca a partir de hoje não será mais de derrota, mas de fé. Você dirá ao monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A fraqueza deu lugar ao poder de Cristo que habita em você. A confusão deu lugar à certeza. Você sabe em quem tem crido e está convencido de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Esta fé fortalecida é o seu escudo, a sua vitória que vence o mundo. Eu declaro profeticamente, com toda a autoridade do céu, que as cadeias foram quebradas. Onde havia aprisionamento, agora há liberdade. A quem o Filho libertou, verdadeiramente livre é. Aquele vício que te humilhava, aquela compulsão que te dominava, aquele pecado de estimação que te enlaçava, eu declaro, o poder dele sobre a sua vida foi aniquilado na cruz. Você não é mais um escravo do pecado, mas um servo da justiça. O jugo que estava sobre você foi despedaçado, e o fardo foi tirado dos seus ombros por causa da unção do Espírito Santo, aquele diagnóstico médico que te sentenciou. Eu declaro que a palavra final pertence ao médico dos médicos, e ele te declara curado e são. Aquela palavra de maldição, de fracasso, de humilhação que lançaram sobre você, está cancelada pelo sangue de Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. O seu passado foi lavado, o seu presente está seguro, e o seu futuro é brilhante nas mãos do Senhor. Caminhe na novidade de vida que Cristo conquistou para você. Erga a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração transbordando, apenas agradeça. Não peça mais nada, apenas agradeça. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade que se renovou nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purificou e nos deu a vitória. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença que nos consolou, curou e fortaleceu. Obrigado porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pela paz, pela cura, pela libertação, pela provisão, pela fé renovada. Nós recebemos tudo, não por merecimento, mas pela graça. E a ti, e somente a ti, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo o sempre. E agora, receba esta bênção final. Saia deste momento de oração e entre no seu dia, não como você entrou. Vá na força do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, hoje e por toda a eternidade. Você foi selado, foi ungido, foi comissionado. Vá e manifeste a glória de Deus por onde você passar. Se esta jornada de oração, do clamor à vitória, foi a resposta de Deus para você hoje, se você sente em seu espírito o selo da paz e da liberdade, eu te convido a fazer 3 coisas que são atos de fé. Primeiro,
inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que a sua manhã nunca mais seja a mesma. Faça daqui o seu ponto de encontro diário com Deus. Segundo, seja o anjo de Deus na vida de alguém. Compartilhe esta oração com a primeira pessoa que o Espírito Santo colocar em seu coração. Não hesite. A vitória que você recebeu é para ser compartilhada. E por fim, eu te peço, cele a sua vitória. Escreva aqui nos comentários a palavra que resume tudo o que Deus fez. Amém. Ao escrever amém, você está dizendo, assim seja. Eu recebo, eu tomo posse. Está feito na minha vida. Faça isso agora como o seu grito de vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu amado vitorioso, minha amada vitoriosa, respire fundo o ar da liberdade. A batalha cessou. O clamor da intercessão se transformou em um cântico de triunfo. As armas da nossa guerra foram usadas, as fortalezas foram derrubadas, as correntes se romperam. E agora, o que resta no campo de batalha é a bandeira da vitória de Cristo Jesus, hasteada sobre a sua vida. O Rei da Glória entrou em sua casa, em sua história, em sua dor e estabeleceu o seu reino de paz. Não se trata mais do que vai acontecer, mas do que já aconteceu no reino do Espírito. A fé, meu irmão, minha irmã, é a capacidade de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E é isso que faremos agora. Não vamos mais pedir, não vamos mais lutar. Agora vamos concordar com os céus e profetizar a realidade da nossa vitória. Este é o momento de selar tudo o que oramos com uma declaração profética inabalável. Levante a sua voz comigo, pois este é o som do seu novo dia, o hino da sua nova estação. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, guardando como uma sentinela celestial o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Onde havia um turbilhão de ansiedade, eu declaro um oceano de tranquilidade. Onde havia o barulho ensurdecedor do medo, eu proclamo o silêncio da confiança. Onde havia a insônia da preocupação, eu libero o sono reparador dos amados do Senhor. A tempestade passou. O Mestre se levantou no barco da sua vida e disse, acalma-te, emudece, e houve grande bonança. Receba esta paz que não faz sentido para o mundo. Uma paz que permanece firme mesmo que as circunstâncias ao seu redor ainda pareçam caóticas. Esta paz é a sua herança, comprada pelo sangue de Cristo, o Príncipe da Paz. Ande nela. Viva nela. Respire nela. A partir de hoje, a paz de Deus é a sua atmosfera constante. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcançou. As janelas do céu se abriram sobre você, e Deus está derramando uma bênção tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Declaro que o devorador, o consumidor e o destruidor estão repreendidos da sua vida financeira, em nome de Jesus. Onde havia falta, eu profetizo abundância. Onde havia dívidas, eu profetizo quitação e prosperidade. Onde havia portas fechadas, eu declaro que o Senhor está abrindo diante de você uma porta que ninguém pode fechar. A bênção do Senhor está sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. E esta bênção não é apenas para você. Conforme a promessa feita a Abraão, eu declaro que você é abençoado para ser uma bênção. A sua vida transbordará de tal maneira que você se tornará um canal da provisão de Deus para a sua família, para a sua igreja e para os necessitados ao seu redor. Prepare-se para colher onde não plantou. Prepare-se para o favor imerecido de Deus, a sua graça abundante te cobrindo por todos os lados. Eu declaro profeticamente que a sua fé foi renovada e fortalecida. O tempo da dúvida acabou. O tempo do desânimo terminou. O Espírito Santo soprou sobre as brasas que estavam quase se apagando em seu coração, e agora arde uma chama viva de fé e confiança. A sua força foi renovada como a da águia. Você voará alto acima das tempestades. Você correrá a sua carreira e não se cansará. Caminhará e não se fatigará. A palavra que sai da sua boca a partir de hoje não será mais de derrota, mas de fé. Você dirá ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A fraqueza deu lugar ao poder de Cristo que habita em você. A confusão deu lugar à certeza. Você sabe em quem tem crido e está convencido de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Esta fé fortalecida é o seu escudo, a sua vitória que vence o mundo. Eu declaro profeticamente
com toda a autoridade do céu, que as cadeias foram quebradas. Onde havia aprisionamento, agora há liberdade. A quem o Filho libertou, verdadeiramente livre é. Aquele vício que te humilhava, aquela compulsão que te dominava, aquele pecado de estimação que te enlaçava, eu declaro, o poder dele sobre a sua vida foi aniquilado na cruz. Você não é mais um escravo do pecado, mas um servo da justiça. O jugo que estava sobre você foi despedaçado, e o fardo foi tirado dos seus ombros por causa da unção do Espírito Santo. Aquele diagnóstico médico que te sentenciou, eu declaro que a palavra final pertence ao médico dos médicos, e ele te declara curado e são. Aquela palavra de maldição, de fracasso, de humilhação que lançaram sobre você, está cancelada pelo sangue de Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. O seu passado foi lavado, o seu presente está seguro, e o seu futuro é brilhante nas mãos do Senhor. Caminhe na novidade de vida que Cristo conquistou para você. Erga a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração transbordando, apenas agradeça. Não peça mais nada, apenas agradeça. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade que se renovou nesta manhã. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purificou e nos deu a vitória. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença que nos consolou, curou e fortaleceu. Obrigado porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pela paz, pela cura, pela libertação, pela provisão, pela fé renovada. Nós recebemos tudo, não por merecimento, mas pela graça. E a ti, e somente a ti, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo o sempre. E agora, receba esta bênção final. Saia deste momento de oração e entre no seu dia, não como você entrou. Vá na força do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, hoje e por toda a eternidade. Você foi selado, foi ungido, foi comissionado. Vá e manifeste a glória de Deus por onde você passar. Se esta jornada de oração, do clamor à vitória, foi a resposta de Deus para você hoje, se você sente em seu espírito o selo da paz e da liberdade, eu te convido a fazer 3 coisas que são atos de fé. Primeiro, inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que a sua manhã nunca mais seja a mesma. Faça daqui o seu ponto de encontro diário com Deus. Segundo, seja o anjo de Deus na vida de alguém. Compartilhe esta oração com a primeira pessoa que o Espírito Santo colocar em seu coração. Não hesite. A vitória que você recebeu é para ser compartilhada. E por fim, eu te peço, cele a sua vitória. Escreva aqui nos comentários a palavra que resume tudo o que Deus fez. Amém. Ao escrever amém, você está dizendo, assim seja. Eu recebo, eu tomo posse. Está feito na minha vida. Faça isso agora como o seu grito de vitória, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.